As 7 maravilhas do mundo natural podem ter sido discutidas prematuramente. Maravilhas como o Grand Canyon e Victoria Falls são certamente grandes e qualquer pessoa que as veja pode ficar seriamente impressionado. Mas existem outros lugares no mundo, no entanto. Lugares que parecem quase alienígenas, como se só pudessem existir num planeta que evoluiu separadamente a partir do nosso. São lugares que os cientistas tiveram que lutar para entender como poderiam ter sido formados. Lugares que realmente fazem com que se pergunte como é possível existirem, não apenas por serem lindos, mas porque parecem seguir leis científicas que não existem em qualquer outro lugar na Terra. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 5 lugares reais na Terra que parecem cientificamente impossíveis. O vulcão de lava azul. Na província de Java Oriental, Indonésia, o gigantesco complexo vulcânico Kawah Ijen se estende por 22 quilômetros. Além de suas proporções impressionantes, os vulcões dali chamam a atenção por outro aspecto: a lava. Quando entram em erupção, ao invés de expelirem a tradicional substância laranja que todo mundo conhece, eles ejetam um material que exibe uma coloração azul. Na verdade, quando o magma chega à superfície, ele vem com as mesmas propriedades encontradas em qualquer erupção vulcânica: temperatura entre 600 e 900 graus Celsius, viscosidade e lentidão nos movimentos, e sim, cor alaranjada. Mas então, o que causa essa aparência incrível, quase surreal da lava dos vulcões de Kawah Ijen? A química explica. A cor puxada para o vermelho é provocada pela altíssima emissão de radiação térmica do magma. O azul surge da queima de um outro elemento, o enxofre, que também é emitido da Terra junto com a rocha derretida. Elementos diferentes exibem cores diferentes ao queimar, e a chama azul indica a mais energética de todas as reações, as rochas sonoras da Pensilvânia. Com extensão de aproximadamente 8 hectares, as pedras produzem um barulho metálico característico de quando algo é atingido com um martelo. Os nativos americanos têm conhecimento sobre essas rochas há séculos e passaram seus conhecimentos para os primeiros colonos brancos em meados de 1700. O som produzido pelas pedras é tão inesperado que nem parece ser feitas de minerais rochosos. Elas realmente soam como ocas e metálicas. O estranho fenômeno tem confundido os cientistas e geólogos durante anos. Vários experimentos foram realizados nas rochas sonoras, mas a razão exata para o som incomum ainda é desconhecida. Um geólogo da Pensilvânia, nos Estados Unidos, testou algumas das rochas em seu laboratório em 1965. Ele descobriu que quando atingida, cada pedra individual produz tons de baixa frequência que não são audíveis ao ouvido humano. Agora, os tons de várias rochas interagindo umas com as outras acaba se tornando o som que as pessoas conseguem ouvir. Faas foi capaz de determinar a natureza do som, mas ele ainda não conseguia explicar o porquê essas pedras são tão especiais. Elas são feitas de uma substância vulcânica chamada diabásio, que consiste em ferro e outros minerais pesados como todas as outras pedras. No entanto, algo sobre a sua composição a torna diferente. Alguns cientistas acreditam que um movimento intenso dentro das rochas é responsável pelo som. Não é apenas o som que faz com que este campo de rocha seja incomum. A maioria desses campos são criados como resultado de uma avalanche de uma montanha de colapso. Porém, este campo está localizado no topo de uma colina e não na parte inferior. Portanto, não é o resultado de um deslizamento de terra, e não há qualquer evidência apontando para possíveis geleiras também. Então, como que as rochas chegaram lá? Há uma outra coisa muito estranha sobre o campo. Não há quase nenhuma vegetação ou plantas na área, nem mesmo insetos. O campo de profundidade de 30 centímetros é mais quente do que a floresta em torno dela, e oferece quase nada em termos de comida ou abrigo. Alguns têm afirmado que bússolas não funcionam nessa área, mas não há nenhum vestígio de alta radiação próximo. Campos magnéticos anormais ou então atividades eletromagnéticas estranhas jamais foram encontradas também. O Ringing Rock Scouting Park atrai milhares de turistas todos os anos e muitos deles querem até mesmo experimentar tocar alguma música com essas rochas. A incrível Lagoa Azul de Hokkaido. Quem poderia imaginar que o homem poderia dar um empurrãozinho para que fosse criada essa linda e bela Lagoa Azul? Localizada às margens do rio Beigawa, na cidade turística de Biei, Hokkaido, onde a intensa cor azul turquesa de lagoa se destaca, especialmente durante o rigoroso inverno da região. Em Hokkaido, a lagoa é chamada de Aoiki,
Os galhos salientes das árvores deixam o lugar com uma aparência ainda mais mágica, especialmente no inverno, na qual o azul se destaca em meio ao branco da neve, trazendo um cenário único que tem atraído muitos visitantes nos últimos anos. Primeiramente, vamos explicar a razão deste lago ter aparecido ali. Em 1926, o Monte Tokachi, um vulcão ativo próximo da região, entrou em erupção, na qual fez 144 vítimas que viviam em 2 aldeias. Em 1989, ele entrou em erupção novamente e causou muitos estragos, embora sem vítimas dessa vez. Como medida de segurança, as autoridades de Hokkaido fizeram uma barragem com blocos de concreto a fim de conter o fluxo da lava e proteger a região, caso houvesse uma nova erupção. Como resultado, a água se acumulou e em uma depressão no relevo da área da floresta, formando um lago artificial. Mas o que ninguém entendia era o porquê daquela cor azul turquesa que, dependendo do ângulo, poderia oscilar para verde. Na verdade, até o momento existem algumas hipóteses para as causas desse incrível fenômeno natural. A mais provável é que a cor seja atribuída devido à presença de hidróxido de alumínio na água, provavelmente vinda das águas termais de Shirogane. O hidróxido de alumínio acabou por criar uma coloide, uma solução de partículas microscópicas que contém o reflexo do sol e transforma a cor do lago nesse estonteante azul turquesa. Isso é pra gente ver como a natureza é perfeita. O local é mais visitado no verão, pois o clima está mais favorável. O farol de Maracaibo. Em algum momento de 260 a 300 noites de um ano qualquer, os céus sobre o rio Catatumbo, na Venezuela, são iluminados por tempestades de relâmpagos. E não é apenas qualquer tipo de raio não. Em média, cada tempestade noturna dura cerca de 10 longas horas e os céus são rasgados por milhares de raios a cada noite. O fenômeno foi registrado desde o século XVI, sendo uma combinação única de topografia da área misturado com correntes de ar que causam essas tempestades relampejantes noturnas. São quase todas as noites do ano iluminadas pelos flashes mais fortes da natureza por séculos. A quantidade de relâmpagos é tanta que os moradores do local precisam tomar medidas para escurecer o interior de suas casas com cortinas reforçadas no blackout para conseguirem dormir. Em um ano, a média é de 1.200.000 relâmpagos no céu noturno. Os trovões também acompanham o show iluminando a natureza, mas as tempestades são geralmente mais altas na atmosfera. Dessa forma, as pessoas na superfície quase não conseguem ouvi-los. Menos mal, né? Não surpreendentemente, a tempestade de raios tem uma posição de destaque na região. Agindo como faróis naturais, os relâmpagos têm sido utilizados como alertas para os marinheiros ao longo da história náutica do país. O local também foi crucial para batalhas navais que levaram à independência da Venezuela da Espanha. Por que acontece? A causa destas enormes tempestades de relâmpagos tem sido o assunto de muito debate. A teoria atual é que a cordilheira em forma de V que circunda a área apresenta as condições ideais para a captura de ventos quentes saindo do Caribe. Quando o ar frio desce da cordilheira dos Andes, as trovoadas se formam e causam a mudança da temperatura. Unindo essas condições a enormes quantidades de metano que vazam do ar a partir dos campos de petróleo abaixo do lago de Maracaibo, onde o rio Catatumbo termina, juntamente com o material vegetal de decomposição e os gases liberados por ela, os pesquisadores acreditam que esse acúmulo muda a condutividade normal do ar e torna o local perfeito para uma tempestade de relâmpago prolongada. Embora não seja uma teoria confirmada, é uma probabilidade que é suportada pelo desaparecimento de uma tempestade quando houve grandes mudanças em algumas partes do meio ambiente. Em 1906, os raios desapareceram por 3 semanas após um grande terremoto e tsunami resultante dele. Em 2010, uma seca causada pelo El Niño também levou à suspensão temporária das tempestades elétricas. Na época, os moradores também notaram uma trégua na força de tempestades e acreditavam que era por causa do desmatamento que estava acontecendo na área e poluição do rio com o escoamento agrícola. No entanto, as tempestades fortes voltaram depois de vários meses, mas ainda é preocupante a evidência de como o equilíbrio natural está se deslocando para interromper algo que tem sido um fenômeno bem documentado há séculos. Lago Karachai. Ataques usando bombas atômicas como o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki já nos mostram o quanto a radioatividade pode ser perigosa para a humanidade. Assim como diversos acidentes nucleares que acompanham a história, você já deve ter ouvido falar de Chernobyl e de sua trágica história. Diversos outros acidentes, assim como esse, fizeram com que alguns lugares na Terra se tornassem extremamente radioativos e até impossibilitaram a vida no local. Mas, sabendo disso, você já se perguntou qual é o lugar mais radioativo do nosso planeta? Acontece que o lugar que ganha esse título, na verdade, nunca deveria ter existido.
Se trata de uma cidade secreta da Rússia, cuja funcionalidade era produzir armas nucleares, o que aparentemente acabou dando muito errado, já que o lugar hoje é completamente desabitado. Essa é a história do lugar mais radioativo da Terra e dos motivos que o levaram até esse ponto. A cidade secreta da Rússia. Ainda durante o governo da União Soviética, por volta de 1940, foi criada uma cidade secreta russa chamada Chelyabinsk 40. Ela ficava escondida entre os montes Urais e foi uma das várias instalações de testes nucleares da União Soviética. Foi em 1948 que o seu primeiro reator começou a funcionar, fazendo com que o urânio se transformasse em plutônio. O problema é que, devido ao mau planejamento, os resíduos produzidos pela fábrica começaram a ser despejados em um rio próximo ao local, o Tesha, o que com certeza não era adequado e gerou consequências. As consequências. O ato inconsequente, obviamente, trouxe prejuízos muito maiores do que eles imaginavam. O rio, que era responsável pelo abastecimento de 39 cidades e vilarejos na redondeza, se tornou completamente radioativo. Técnicos foram enviados ao local para medir as consequências daquele ato e descobriram que, em apenas 3 anos, o rio já estava produzindo 5 röntgens, medida de radiação por hora, enquanto outros lugares que emitem radiação normalmente chegam a apenas 0,21 em um ano. A drástica emissão radioativa produzida no lago exigiu uma ação imediata do governo. Uma barragem foi feita nos arredores do rio e os moradores das cidades e vilarejos foram deslocados para um lugar mais seguro. Como se esse dano não fosse o suficiente para alertar os soviéticos sobre o perigo dos testes, eles agravaram ainda mais a situação. Eles continuaram emitindo lixos radioativos e os eliminando na natureza. Apenas mudaram o lugar de despejo. Dessa vez o alvo foi o Lago Karachay. O Lago Karachay. Mesmo com a relocação dos moradores e o isolamento do rio Tesha, eles ainda precisavam de um local para o depósito dos resíduos radioativos. Para tentar suprir essa necessidade, eles teriam encontrado um lugar mais seguro, mas estavam enganados mais uma vez. O Lago Karachay era abastecido por apenas um rio, fazendo com que, aparentemente, os danos fossem menores. O local serviu para esses fins durante 30 ou 40 anos. Os registros quanto a isso são falhos, já que os mesmos só foram confirmados pela União Soviética em 1990. O problema que eles não esperavam na época é que a água do lago se estendia até o pântano Azanov, fazendo com que a área pantanosa fosse contaminada. Último desastre e a situação atual. Infelizmente, tudo isso ainda não compõe o quadro completo da situação. Uma seca atingiu o local e fez com que parte da água do Lago Karachay evaporasse, fazendo com que a radioatividade se espalhasse pelo ar. Essa reação atingiu uma área de 2,4 mil km² em seus arredores, local onde viviam cerca de 500 mil pessoas. Um teste feito nas margens do lago mostrou que a área emite 600 röntgens por hora. Além disso, qualquer pequeno rompimento nas barragens que foram feitas ao redor do rio podem espalhar seus resíduos por todo o Ártico e posteriormente para o Atlântico. A inconsequência de um único povo foi capaz de causar desastres naturais significativos à sua volta e ainda podem gerar muita consequência. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses lugares? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.